Guarulhos. E hoje nós temos o prazer de receber ele, que é ligado ao PDT e é candidato a deputado federal. Nosso amigo empresário Wilson Paiva. Seja bem-vindo, Wilson. Boa noite, Roberto. É um prazer estar aqui mais uma vez. Obrigado pela oportunidade. Boa noite a toda a equipe aí do Tribuna Livre e também boa noite a todos que estão assistindo aí ao vivo. Olha, o Wilson está aí na reta final. Como é que está o coração? Só quem foi candidato sabe. Bate uma ansiedade, né? Porque normal, né? Imagina, você vai fazer uma prova hoje, você fica ansioso, imagina uma campanha política, né? Então, assim, eu não sou muito experiente, eu só fui candidato, eu sou experiente em perder, né? Eu só fui candidato uma vez e perdi a eleição. Então, agora espero que o desfecho seja outro. Mas claro que é ansiedade, mas assim, além da ansiedade, é você saber que você fez tudo. Então, a gente tem feito o nosso trabalho, principalmente nas redes sociais, também alguma coisa na rua, e estamos trabalhando para vencer a eleição. Muito bem, o Wilson, que inclusive ele se recusa a receber dinheiro público para a campanha, ele pega doações e também vaquinha e também do próprio dinheiro para poder fazer a campanha. É uma postura sua, né, Wilson? Eu acho que assim, a gente tem que ser coerente naquelas coisas que a gente fala. Então, assim, primeira coisa é coerência e a segunda coisa são os princípios e valores que eu tenho. Então, assim, quando eu estava no Partido Novo, eu falava ali no Partido Novo que eu era contra o fundo eleitoral, né? Desde o momento que eu entrei no Partido Novo, inclusive eu passei no processo seletivo, foram pouquíssimas pessoas do Brasil que passaram no processo seletivo. É verdade. Na época, para ser candidato a prefeito de Guarulhos, eu passei naquele processo seletivo, desisti um pouco depois, né, por questões profissionais, por questões particulares, e aí eu saí do partido, recebi um convite para ir para o PDT, do deputado estadual Márcio Nakashima, saí do partido. E desde que eu saí do Partido Novo, eu falei, olha, eu saio do Novo hoje, mas eu não perco meus princípios, os meus valores e a minha coerência. Então, eu não uso fundo eleitoral. Perder a eleição, Wilson, mas você vai abrir mão lá de trocentos mil reais? Perder a eleição, para mim, é uma possibilidade. Isso aí eu não morro se eu perder a eleição, mas eu não vou. O que a gente tem é o nosso princípio, o que a gente tem é a coerência, o que fica para depois são os nossos valores. Então, respeito quem quer pegar o fundo eleitoral, mas eu não uso o fundo eleitoral. Eu torço muito e eu peço sempre aqui, trago candidatos de outras cidades, né, também, né? Mas eu sempre peço que preferencialmente o pessoal vote em candidatos de Guarulhos, porque eu entendo. Jogou seu voto para alguém de fora de Guarulhos, você está jogando dinheiro fora, lógico, existem raras exceções. Wilson, eu entendo que Guarulhos tem condições de eleger uma boa quantidade de candidatos a federal, eu acho que pelo menos 5, e trazer, além do peso político que traria para a cidade, traria também muitas verbas federais, não? Muita verba federal. Você pega um deputado federal, Roberto, hoje ele tem mais ou menos 20 milhões de reais por ano. Em 4 anos de um mandato são 80 milhões. Imagina se a gente tem 5 deputados federais, a gente está falando de 400 milhões de reais. E aí pega, por exemplo, o Eduardo Bolsonaro, que é o candidato que acho que um dos candidatos que mais teve voto aqui, o palhaço Tiririca. Quanto esses caras trouxeram para a cidade? A resposta todo mundo sabe, 0. Eles nunca trouxeram, eles não têm compromisso nenhum com Guarulhos. Então, por exemplo, nós temos aí hoje um caos na saúde pública. E onde que estão os deputados federais? Para sentar junto com o prefeito, para mandar verba, para comprar aparelho, para fazer cirurgia, para mandar emenda, para comprar, enfim, para diminuir a fila de cirurgia, para diminuir a fila de consulta. Onde que eles estão? Eles estão lá, onde eles sempre estiveram, que é longe de Guarulhos e muito longe de Guarulhos. Walter Denobile nos acompanhando, o Vanildo Jabá está dizendo que você, Wilson, é o candidato a deputado federal dele, 1234 ou 1234. 1234, Obrigado, Jabá. O Jabá é uma grande liderança, um grande amigo. Fiz uma grande amizade com ele. Foi candidato a vereador pelo Partido Novo e hoje nos tornamos amigos. Muito bem, aqui o Mãozinha também está conosco, aqui nos desejando
um bom programa. Me fale um pouquinho de seus projetos para relembrar aqui o povo de suas lutas e do que você pretende produzir dentro do Congresso. Se a gente for falar especificamente de Guarulhos, então primeiro eu vou falar de Guarulhos e depois em questão, Tietê, e depois também, em questão nacional. Eu já advogo há quase 10 anos gratuitamente para pessoas que precisam de consultas, exames e cirurgias. Então eu sei onde estão os gargalos na saúde de Guarulhos. Eu criei um projeto que se chama UTI Guarulhos, nós atendemos mais de 1.000 pessoas para conseguir consultas, exames, cirurgias. Criei o Hospital do Bem também, onde a gente atende pessoas gratuitamente na área administrativamente e judicialmente na área da saúde. Eu me especializei em gestão pública, fiz pós-graduação em gestão pública, me especializei em saúde pública. Então, assim, para Guarulhos especificamente, eu vou trabalhar muito para a gente zerar esses problemas. Não zerar, porque acho que zerar é muita pretensão, mas para que a gente possa diminuir drasticamente esses problemas na área da saúde, principalmente na área da saúde de Guarulhos. E fora isso, pensando macro, em leis, eu tenho atuado muito em favor das pessoas hoje que estão no CAD único, as pessoas menos favorecidas. Então tenho lutado muito para que a pessoa possa receber um Auxílio Brasil justo e digno, todas as pessoas que estão no CAD único. Tenho lutado muito pelo Auxílio Gás, que é uma farsa hoje do governo federal. Sim. Wilson, por que é uma farsa? Porque o Auxílio Gás ele foi criado e está na lei para ser pago para 30 milhões de famílias e hoje é pago para 5 milhões de famílias. As mães solo hoje, não existe um projeto específico para as mães solo, como uma cota em dobro, está parado lá. Enquanto isso, a crítica que eu faço para o fundão eleitoral é a seguinte: por que o projeto que quase triplicou o fundo eleitoral correu em um mês e o projeto onde você daria uma cota em dobro nos auxílios para as mães solo está parado? Então é exatamente para isso que eu vou estar lá. Normalmente eu uso uma camiseta que diz Bancada do Povo. E é exatamente isso que eu sou, um defensor do povo. Então Guarulhos, área específica da saúde, e lá em Brasília, para o Brasil inteiro criar leis e cobrar lá o presidente, seja ele qual for, cobrar lá os deputados estaduais, os deputados federais, os senadores, para que a gente possa criar leis que favoreçam o povo brasileiro. Aliás, seu candidato a presidente, né, eu gostei de um projeto que é parecido com esse aí, do Bolsa Família, só que é uma ampliação. Ele fala até em R$1.000 para uma grande quantidade de brasileiros, né? E isso viria da onde? Viria de juntar vários projetos sociais, Varigás e uma Bolsa Família e tal. E ele diz que existem, sim, recursos suficientes para esse tipo de projeto, Wilson. Na realidade, o recurso ele sempre existiu. Quando o governo dava ali um auxílio de 100, 150 reais, eu falava, é possível que nós paguemos aí 500, 600 reais. Depois falou, não dá, o limite que dá é 400. E agora, às vésperas das eleições, a gente vê um projeto eleitoreiro do governo Bolsonaro, onde ele achou dinheiro para arrumar de 400 para 600 reais. Então, existe sim, dinheiro existe. Hoje o governo federal, ele arrecada quase 5 trilhões de reais. Como é que vai falar que não tem 3% disso para dar ali R$1.000 para a população? E esse dinheiro, Roberto, só para você ter uma ideia, mais de 300, isso aí custaria mais ou menos 150, 200 bilhões. Mais do que isso, 350 bilhões hoje é só de isenção fiscal que o governo dá para grandes empresários. Você teria também como arrumar dinheiro taxando grandes fortunas. Hoje o Brasil é um dos poucos países que não taxa grandes fortunas. E esse dinheiro você dando na mão da população, R$1.000, 300, 400 disso já volta diretamente através de emprego, através de renda, através de impostos, porque a pessoa vai gastar os R$1.000, certo? Quanto que isso voltaria já diretamente para o governo? Pelo menos 30%, 40%. Então o dinheiro existe. Quem fala que o dinheiro não existe está mentindo ou não conhece. Porque se não existe, como é que acabaram de depositar 5 bilhões de reais para fundo eleitoral? Só o partido União Brasil ganhou quase 800 milhões, quase R$1 bilhão o União Brasil. Então o problema é que sempre que você vai defender o mais pobre, o discurso é sempre o mesmo, não tem dinheiro. Só que quando é projeto para defender os mais ricos, aí aparece o dinheiro no outro dia. Quero agradecer o pessoal que está nos acompanhando no Instagram, no canal do YouTube. O Pimenta está dizendo que apoia o Wilson porque ele não usa o fundão eleitoral.
Hernandes Prata também está falando aqui. Eu voto nos candidatos da minha cidade, de Guarulhos. Muito bem, mãozinha tá certa aqui. Votar preferencialmente aqui no pessoal de Guarulhos. O pessoal que também no Instagram está mandando mensagem aqui. Juliano Merques. Boa noite, Roberto. E parabéns pelo trabalho, deixando sempre a população alinhada com as atualidades. Amanda Palmeiras, Bachacai também está nos acompanhando, um monte de gente aqui. Agradecer a todos. Obrigado, pessoal. Está um pouquinho escurinho aqui, mas tá bacana, não tá? Tá bom aqui, hein? O Wilson, fica uma imagem melhor quando tá com o Wilson, né? Com o Wilson é mais brancão, assim, fica... Branquelo. É um brancão, assim, né? Tá certo, então. Wilson, eu também acho extremamente importante a questão dos deputados pensarem o estado de São Paulo de forma macro. Por exemplo, São Paulo manda muito dinheiro para o governo federal e volta muito pouco para a cidade de São Paulo, para o estado de São Paulo. Eu acho que também tem que ser uma luta dos deputados federais por São Paulo para que mais dessa verba que nós mandamos para a União volte um pouquinho mais para nós, né? Porque nós produzimos muitas riquezas, mas também temos muitos problemas. O problema disso, Roberto, eu chamo de politicagem. Por que politicagem? Pelo seguinte, hoje, Guarulhos, teoricamente, tem aí 2 deputados federais que, teoricamente, foram eleitos aqui, a maioria dos votos dele foram de Guarulhos. Então, por que eles não mandam recurso de Guarulhos ou mandam muito pouco? Porque eles têm rixa com o governo Guti, eles têm rixa com o prefeito Guti. Então, assim, o problema é esse tipo de politicagem. Então, por exemplo, eu venho aqui falando que eu vou defender Guarulhos e o estado de São Paulo. Aí, por algum motivo, eu brigo com o prefeito Guti ou com o prefeito que seja. Eu brigo com o prefeito de São Paulo, eu brigo com o governador, ou eu sou de um outro partido que não o do governador. E aí, em vez de mandar dinheiro para eles, eu fico lutando contra eles, porque teoricamente na cabeça deles, quanto mais dinheiro, mais voto eles vão ter e mais forte eles vão ficar para brigar comigo. Então, o problema é esse, o problema é que você ganha falando que vai defender o povo e depois você defende praticamente aí, com exclusividade, interesses próprios. Então você só vai mandar verba para prefeitos que estão alinhados e que depois vão pedir voto para você. Então é dessa forma que funciona. O que o guarulhense vai poder esperar do deputado federal Wilson Paiva? Ô Roberto, mais do que o que eu já fiz, mais do que o que eu vou fazer é o que eu já fiz. Pode esperar que eu continue sendo sempre a mesma pessoa que eu fui até hoje. Então, assim, não é de hoje que eu luto pelas pessoas. Não é de hoje que eu sou um defensor do povo. Não é de hoje que eu falo que vou abrir mão de fundo eleitoral. E não é porque, vou te mandar 500 mil, olha, agora eu mudei porque é muito dinheiro. Então, assim, pode esperar que eu seja a mesma pessoa, com os mesmos princípios, com os mesmos valores que eu sou hoje. Eu vou lutar não só por Guarulhos, eu vou lutar não só pelas pessoas, mas eu quero ser um exemplo lá dentro do Congresso Nacional, diminuindo mordomia, cortando esse negócio de carro com motorista. Até hoje, se você pegar agora, hoje eu estou aqui, não tem um assessor ali fora, estou mentindo? Tem algum assessor meu? Tem algum assessor segurando meu celular, minha carteira? Tá aqui, a chave do meu carro tá aqui, ó. Tá aqui a chave do meu carro, nunca tive motorista, não ando com segurança. Então, assim, o problema é que na hora que as pessoas... Eu tô de camiseta, que é o que eu sempre uso para trabalhar. Não, agora eu vou ser deputado. Aí o cara vai, coloca um terno, coloca uma gravata, contrata um segurança. E esse é o problema. A partir dali ele começa a se afastar do povo. É importante. Aliás, é uma coisa importante você notar o seguinte... Quando você vota em alguém de Guarulhos, você vai ter um acesso maior a esse candidato, não só de Guarulhos, digamos Guarulhos e o Alto Tietê, né, que também é importante, pessoal de Arujá, pessoal de outras cidades aqui do entorno, a região leste da cidade de São Paulo, tem muita coisa importante. E se você vai conhecer ou o próprio candidato ou a assessoria do deputado federal. Então é importante, deputado federal e estadual, escolha preferencialmente gente de Guarulhos. Temos muitas obras, muita coisa para fazer e como o Wilson disse, a saúde está precisando de dinheiro. O dinheiro da cidade é insuficiente, vamos trazer dinheiro do governo federal e governo estadual. Você já conhece os caminhos por lá, Wilson? Quer dizer,
É um caminho totalmente novo o Congresso. E tem muita gente ali que já está, digamos assim, são raposas velhas ali. Já está preparado para enfrentar todo esse grupo tão experiente lá? Eu vou dizer, Roberto, por que eu já estou preparado. Porque eu já luto pelas pessoas. Então, vamos supor a PEC do auxílio. Eu que informava para as pessoas como é que estava. Muita gente não sabe hoje, por exemplo, que existe o projeto de lei das mães solo. Então, eu já atuo. Eu sou advogado, sou pós-graduado em gestão pública, sou especialista em saúde pública e eu já atuo, não como deputado federal, mas eu já atuo como uma voz do povo. Então, por exemplo, ninguém fala, hoje você não vê nenhum deputado falando, por exemplo, que na conta de luz já existe um projeto no Senado onde a conta de luz não pode cobrar de você ou de mim, Roberto, ou das pessoas que estão em casa, por perdas, por furto, por perdas, por má gestão da rede. Então, assim, ninguém vota isso. Por que ninguém vota isso? Porque as pessoas que estão lá estão alheias à vontade do povo. Então, eu já sei o caminho. Por exemplo, a gente fala aqui das mães solo. Wilson, qual que é o caminho? O caminho é fazer o que eu estou fazendo. Já existe uma lei que foi aprovada no Senado. Não é que eu estou querendo inventar a roda. A roda já foi inventada. Já existe uma lei no Senado onde a gente precisa aprovar ela na Câmara. O que eu vou fazer? Lutar pelas pessoas na Câmara. Eu falo o seguinte, hoje você tem a bancada do Bolsonaro, que é o seguinte, tudo que o Bolsonaro faz, palma. Hoje você tem a bancada do PT, o que é a bancada do PT? Tudo que o Lula ou todo mundo faz, palmas. Eu quero ser a bancada do povo. Todos os projetos que forem para a Câmara Federal, para o Congresso Nacional, eu vou estar lá defendendo e informando o povo. Não vai ter nada por debaixo do tapete. Pessoal, o negócio é o seguinte, tem uma lei aqui, cobrem os deputados, porque os deputados não estão votando essa lei. Pessoal, o negócio é o seguinte, tá parada a cota em dobro para as mães solo. Muita gente não sabe que hoje existe o auxílio gás. Já existe uma lei, Roberto, a gente só precisa ser a voz dessas pessoas lá. Essas pessoas não têm voz lá. Quando que alguém veio aqui no seu programa e falou assim, olha, hoje o auxílio gás tem que ser pago para 20 milhões de pessoas e ele só está sendo pago para 5 milhões? Ninguém falou. Quantos deputados federais você já entrevistou aqui? Não. Alguns. Mas ninguém fala. Por quê? Porque ele vai vir aqui falar o quê? Olha, eu mandei dinheiro para fazer uma rua. Olha, eu coloquei um farol, eu coloquei uma lombada no Macedo. Eu quero saber o seguinte, qual deputado que está lá que hoje defende o povo? Que coloca o seguinte, pessoal, tem aqui, ó, uma lei do esgoto, onde o esgoto que não é tratado não pode ser cobrado da população. Se não tem o esgoto tratado, o esgoto só pode cobrar X%, não pode cobrar Y. Quem que fala isso? Quem que fala das mães solo? Quem que fala do Auxílio Brasil? Quem que fala que o Auxílio Brasil tem que ser aumentado? Quem que fala que o Auxílio Brasil tem que ser estendido para todos do Cade Único? Então eu já faço isso. Eu só vou dar mais voz para a população. Aliás, já pediram para a gente falar para o pessoal que serão deputados federais, se Deus quiser, aqui por Guarulhos, né? Para que eles também se preocupem, Wilson, com a questão dos planos de saúde, né? Que a pessoa vai envelhecendo, aí se aposenta e vem vem aquele aumento de arrebentar o plano de saúde. E é justamente quando ele mais precisa é que o plano de saúde fica exorbitante. Então, se você puder chegar lá e também dar uma olhada com carinho para essa questão dos planos de saúde, tenho certeza que os aposentados, as donas de casa, ficarão muito felizes com você. Roberto, não só do plano de saúde, como eu disse, a maioria, vou te falar aí que quase 100%, das leis que regem essas pessoas que precisam, elas são leis federais. Poucas Sim. leis dessas. Então tem gente que fala assim, Wilson, não seria mais fácil você se candidatar para deputado estadual? Seria mais fácil não me candidatar para nada. Porque aí eu não teria nem que passar por uma eleição. Mas a questão é, hoje eu preciso estar no Congresso para defender exatamente essas pautas. Para você ter uma ideia, Roberto, agora há pouco você brincou, pô, você é branquelo, você é brancão, sei lá como você falou. Para você ter uma ideia, eu vou fazer uma denúncia aqui. Olha só. Olha como os deputados, olha só como deputado, presta atenção como os deputados hoje, eles estão totalmente vivendo em outro mundo. Como a impunidade, eles acham que são seres extraterrestres que nunca vai acontecer nada com eles. Olha só o que aconteceu. 2022, presta atenção, 2022,
foi criado uma lei, o fundo eleitoral quase triplicou para quase 5 bilhões, fora o fundo partidário, que é mais 6 bilhões de reais sendo distribuído na eleição. E aí criaram uma regra que é o seguinte: para pessoas negras, o fundo eleitoral é maior e o tempo de televisão é maior. Você não vai acreditar o que 33 deputados federais fizeram. Se declararam como negros, sendo mais brancos do que eu. Aí você fala assim: ah, Wilson, mas espera aí, a pessoa tal pode ser filho. 2018 eles eram brancos. Então, os deputados, 33, você vai falar, pô, foi 1, foi 2, foi 3. Dos 500 deputados, 7% deles, 33, mudaram de cor para pegar mais fundo eleitoral e para pegar mais tempo de TV, sendo que eles são brancos. Não tem como eu chegar aqui e falar para você que eu sou negro. Ah, peraí, mas eu me sinto, mas a lei, a regra não é se sentir, a regra é ser. Ou você é, ou você não é, não importa. Não, peraí, mas meu bisavô era índio, não é por isso que eu sou índio. Aí eles têm a cara de pau, mesmo assim, tem cara que fala, não, mas peraí. Aí teve deputado que foi questionado. Olha, mas você não é negro. Não preciso fazer um teste para saber, eu não sou negro. Ah, meu bisavô era, meu avô era. Sim, mas em 2018 você se declarou branco. Então, a impunidade e a cara de pau desses caras chegou num ponto que, tipo assim, não tem nada que esses caras não possam fazer. Porque um cara que mente a cor, sendo branco, o que ele vai fazer pelo povo? E o pior não é isso. O pior é que esses caras vão e se reelegem. E depois o povo reclama. Ah, não tem gente séria. Aí você pega, coincidentemente, esses negros usaram uma fortuna, 3 milhões e meio, tempo de TV, exatamente se valorizando de uma lei que foi feita para quem é negro. É. Agora que esquentou, acabou nosso tempo, Wilson. Tá bom, não tem problema. Qual que era a última pergunta que você fez? Porque eu respondi isso, eu não lembro qual que era. Ah, eu também não. Bom, não lembro o que era, mas ele responde na próxima vez. Vamos ver se ele traz ele aqui semana que vem, porque é como eu falei, né? Eu torço muito. Vamos estar com o Gileno no segundo bloco aqui. Eu torço muito para o pessoal de Guarulhos, porque com certeza ele não vai poder fugir de mim aqui, ele estando eleito aqui na cidade de Guarulhos, certo, seu Wilson? Não vou fugir nem de você e nem de ninguém. E o que eu posso prometer é o seguinte, que eu vou ser, como eu falei agora há pouco, exatamente a mesma pessoa e fazer exatamente o que eu faço hoje. Quem não acompanha, Wilson Paiva, posso passar aqui, né? Sim, Wilson claro. Paiva SP de São Paulo, então tanto Instagram quanto Facebook, Wilson Paiva SP. Quem me conhece sabe que assim, eu só não trabalho quando eu tô dormindo. Então assim, eu fico até 2, 3 da manhã, informo o povo de tudo, falo, tiro a poeira debaixo do tapete, vou fazer um vídeo também denunciando isso que eu falei agora. 33 deputados negros, brancos viraram negros que não eram negros e não são negros. E já não eram negros em 2018. Então, assim, a gente vai estar lá denunciando, e eu falo o seguinte, esse tipo de deputado, tem deputado sério, mas esse tipo de deputado vagabundo aí, pode amarrar as calças que se eu tiver lá, o bicho vai pegar para eles. Então, sou candidato a deputado federal, peço o seu voto que está assistindo, e meu número, é difícil o número, hein? Provavelmente é a senha do banco, a senha do celular de várias pessoas. 1, 2, 3, 4. Obrigado, Wilson. Obrigado você.